Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e se você tá me enxergando aí por agora na sua telinha, você percebeu que o cenário aqui do canal mudou. Isso porque se você não me acompanhou lá no meu Instagram, @brum.anapaula, compartilhei com vocês que no último mês eu passei por uma mudança de apartamento aqui na minha cidade, então as coisas mudaram um pouco de lugar, eu fiquei um pouco afastada por motivos de logística, mas estamos aqui de volta só anunciando que estivemos aqui essa pequena mudança que eu espero que não incomode aí você. E tratando esse conteúdo de hoje como nosso recomeço, quero falar de amor. Não tem um sentimento mais bonito do que o amor? Você já percebeu como que às vezes, quando a gente tenta se valorizar, nós podemos acabar afastando as pessoas, como se para amar você precisasse provar que não precisa de mais ninguém? Mas será, cara pessoa, que amor próprio é isso mesmo? Ou será que isso é mais um orgulho disfarçado de força? Hoje eu quero trocar essa ideia contigo e te convidar a olhar com mais honestidade para algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Até que ponto você está se protegendo? E até que ponto você está se isolando? Porque amor próprio, já te digo, não é construir muros, é construir bases. E se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo até o final desse conteúdo. Talvez essa conversa mude a forma como você ama e como você se ama. Às vezes, quando falamos de amor próprio, parece que a gente está falando de levantar muros, criar barreiras, como se cuidar de si significasse se fechar emocionalmente. Aposto que você já ouviu isso ou já percebeu isso em outros conteúdos por aqui na internet. Endurecer afetos e também viver uma experiência quase orgulhosa, uma lógica do eu não preciso de ninguém. Só que essa narrativa, apesar de ser muito sedutora, muito conquistadora, não descreve amor próprio, descreve autoproteção. E existe uma diferença bastante significativa entre essas duas coisas. Amor próprio não é o oposto de amar o outro. Amor próprio é o que permite amar sem se perder. Na psicologia existencial e na filosofia existencialista, esse tema aparece de forma bastante clara. Martin Buber, por exemplo, ele afirma que só conseguimos estabelecer relações autênticas quando encontramos o outro como um tu e não como um objeto. Seu famoso conceito de relação eu-tu. Ou seja, só é possível amar quando duas subjetividades se reconhecem como inteiras. E para reconhecer o outro como alguém completo, é necessário primeiro se reconhecer como alguém completo também. O amor próprio, nesse caso aqui, é o reconhecimento. Ou seja, eu existo, eu sou digno de cuidado, eu conto, eu valho a pena. Quando confundimos amor próprio com orgulho, não estamos assumindo o nosso valor, estamos evitando o risco do encontro. Rollo May, que é um autor que eu particularmente gosto bastante, dizia que a ausência do amor não se manifesta no ódio, mas na apatia, no distanciamento emocional. Em outras palavras, muitas vezes chamamos de força aquilo que na verdade é medo. O orgulho aqui pode soar como solidez, mas é frequentemente uma defesa contra feridas antigas, como se a única forma de não sofrer fosse nunca permitir que alguém se aproxime o suficiente para tocar o que é vulnerável aí dentro de Vossa Senhoria. E isso nos leva à questão central, cara pessoa. Amar a si mesmo não exige que você ame apenas a si mesmo. Trazendo outra referência, Simone de Beauvoir já apontava que nos tornamos quem somos por meio das relações e não apesar delas. O amor próprio não elimina a alteridade, ele sustenta a alteridade. Ou seja, essa
esse respeito à existência, à subjetividade do outro, à liberdade do outro. Amar o outro com amor próprio é amar com consciência de si e não com necessidade de salvação ou medo do abandono. Percebe aqui que tem essa ligeira e importante diferença? É poder olhar para alguém e dizer: eu te quero, mas eu também me tenho. E se esse tema tá tocando algo aí em você, se você sente isso, talvez seja interessante você conhecer o meu e-book, que eu nomeei de Liberdade para Amar. Esse é um guia que eu criei a partir de mais ou menos 9 anos de atendimento para te ajudar a se libertar da dependência emocional e para entender melhor esses tópicos que eu tô trazendo aqui para você hoje. Link na descrição do conteúdo e também nos meus perfis você sempre vai encontrar. Depois você me conta o que você achou. Mas continuando aqui esse bate-papo, muitas pessoas elas cometem o equívoco de acreditar que colocar limites é sempre afastar, quando, na verdade, pessoa bonita, limites saudáveis são pontes. Eles tornam o vínculo possível sem exigir a anulação de ninguém. Já a ausência de limites, por outro lado, costuma produzir relações de fusão, de dependência emocional, de esgotamento afetivo, que é bastante o que eu costumo trabalhar com os meus pacientes. Tenho atendido muitas pessoas que confundem um pouco essa existência do outro como a existência de si, e quando esse outro se vai, o que sobra de você? Não é verdade? E aqui, o orgulho costuma aparecer mascarado de amor próprio, como uma forma rígida de impedir o outro de entrar antes que ele possa te ferir. Só que, nesse movimento, o que se evita não é apenas a dor. Percebe também que aqui existe uma clara evidência de não viver experiências profundas de conexão. Esse amor próprio, maduro, que é o que a maioria das pessoas procuram, não é uma armadura, é uma base sólida que nos permite dizer não sem cortar laços, expressar necessidades sem implorar, amar sem se perder. Ele abraça a vulnerabilidade em vez de negá-la. Kierkegaard, que é outro autor também que eu já trago bastante aqui no Ars da Mente, já escrevia que o desespero nasce quando não conseguimos ser nós mesmos, ou quando tentamos ser qualquer coisa que não nós mesmos para sermos amados. O orgulho é uma tentativa de negação da vulnerabilidade. O amor próprio é a coragem de existir como quem se é e ainda assim se permitir amar. E talvez você perceba, ao se ouvir aí no seu cantinho do outro lado da tela, que algumas atitudes que você já chamou de amor próprio foram, na verdade, tentativas de fuga, de afastamento, de isolamento. Talvez a força que você admira em si mesmo, na verdade, seja pleno cansaço, exaustão. Talvez você tenha jurado nunca mais se ferir novamente, nunca mais se permitir ser colocado em situação de vulnerabilidade frente a um amor, a uma paixão. E para isso, você pode talvez ter se privado de ser tocado por esse afeto. E aqui que a psicoterapia pode te ajudar bastante. Não para te julgar, mas para te ajudar a desembaraçar essa confusão, para diferenciar o medo do amor, para entender que feridas nascem das suas defesas pessoais e se elas ainda de fato fazem sentido para você no momento que você está hoje de amadurecimento. Esse espaço terapêutico permite que você construa formas de amar que não te diluam e formas de se proteger que não te isolem. Como Rolomé escrevia, o amor é um ato de vontade, escolher se entregar ao encontro mesmo consciente da sua vulnerabilidade. E se, enquanto você me escuta, enquanto você me vê, você se reconhece nessa dificuldade de equilibrar o amor, porque tá tudo bem, nem todo mundo nasce com essa maturidade, nem todo mundo consegue se identificar nas dificuldades, se você percebe que às vezes você se protege a ponto de se afastar da vida, eu gostaria que você notasse que existem caminhos possíveis entre o amor próprio e o amor pelo outro, e você não precisa atravessar todo
todo esse processo sozinha. Esse é exatamente o tipo de transformação emocional e relacional que você pode obter com a psicoterapia ou com outros processos de autoconhecimento, com técnica, sensibilidade e respeito pelo seu tempo. Se fizer sentido para você, eu estarei aqui para caminhar contigo do seu lado com isso. Os meus contatos sempre estarão aqui no meu perfil, na descrição dos conteúdos. Entra comigo para você conhecer um pouquinho do meu trabalho. Mas talvez depois desse pensamento, dessa fusão aqui de reflexões, você perceba que o amor próprio não é sobre amar menos, é sobre amar melhor. Não é sobre se fechar para proteger o coração, mas sobre aprender a estar em relacionamento, onde você não desaparece e nem afasta o outro. O orgulho, cara pessoa, ela tenta te blindar contra a dor. O amor próprio te fortalece para viver. Ele não te transforma em uma ilha, ele te transforma em alguém mais inteiro. Se ao longo desse conteúdo você percebeu que tem confundido força com rigidez, por exemplo, proteção com isolamento, isso não significa que você falhou. Significa que você aprendeu a sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver com plenitude. E existem caminhos possíveis para você amar e se permitir amar o outro. Um caminho mais leve, mais verdadeiro, mais seu. Te agradeço muito por ter ficado comigo aqui nesse conteúdo. Eu espero que realmente tenha feito sentido para você. E se fez, peço que você curta, deixe aqui um comentário para que outras pessoas que cheguem depois de você nesse conteúdo possam aprender ou então abrir discussões que vão ser válidas, porque o assunto não termina quando o conteúdo já tivesse encerrado. E lembre-se, esse é o maior objetivo aqui desse conteúdo. Amar a si não significa se fechar para o amor. Significa finalmente estar pronta para viver um amor que não te custa você. As referências que eu utilizei para esse conteúdo de hoje vão estar aqui na descrição desse conteúdo. Deixo o meu beijo para você e meu agradecimento para todo mundo que apoia esse conteúdo e apoia o As da Mente agora em um novo formato. Deixa aqui nos comentários também as suas avaliações. Tchau, pessoal. Até o próximo conteúdo.